paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast Não Faz Bem, Corta. Estamos aqui com o quadro do devocional Ramos Frutíferos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 4, e o verso 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Na epígrafe desse texto, ela começa dizendo assim: Jesus começa o seu ministério. E o verso 12 é muito interessante porque diz que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Jesus ele passa pelo batismo na sequência do evangelista Mateus, é levado pelo Espírito ao deserto, é tentado pelo diabo, vence a tentação, os anjos o servem, e quando ele vai começar o seu ministério, a primeira informação do texto não é Jesus receber uma visita do seu mentor que o instruiu, ou Jesus ganhou um terno para a sua estreia na sinagoga. Não. Não foi nada disso. Véspera de Jesus começar o seu ministério, momentos que antecederam o início do seu ministério, Jesus ouviu que João estava preso. Está tudo pronto. Jesus, ele vai começar. Jesus vai iniciar. E alguém chega e diz assim: olha, Jesus, antes, deixa eu te avisar uma coisa, que você ainda não está sabendo, mas eu preciso te dar essa notícia antes do Senhor iniciar, antes do Senhor começar. Eu preciso te dar uma notícia. E a notícia é essa: João está preso. Prenderam João. E agora João se encontra preso. Só que Jesus, ele não foi paralisado por essa notícia. Aí talvez, aí do outro lado, você possa dizer assim: claro que não, irmão. Ele era Jesus. E eu te respondo: ele era humano. E em tudo foi tentado como nós, para nos deixar o exemplo. Quem ouve essa notícia de que João está preso é Jesus homem, é Jesus ministro, é Jesus profeta. E o que Jesus fez quando recebeu essa notícia? Voltou para a Galiléia e foi chorar? A prisão de João vai afetar Jesus, porque só afeta a quem tem afeto. Mas também vai sinalizar que o perigo ali é real. A força injusta do governo é real. O Estado dominante no momento faz isso aí mesmo com os profetas. E Jesus voltou para a Galiléia. Aí eu penso que existem notícias que chegam até a nós que afeta mesmo, entristece mesmo, machuca mesmo, angustia mesmo. Notícias realmente perigosas que pode matar mesmo. Se a gente não vigiar, morre mesmo.
Só que quando João é preso e Jesus fica sabendo, a Bíblia diz no verso 13 que ele deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. E o que Jesus foi fazer em Cafarnaum? O que ele foi fazer lá? Irmão, o que Jesus foi fazer em Cafarnaum? Jesus foi tocar o seu ministério. Jesus foi dar prosseguimento ao seu ministério. Jesus foi fazer o que tinha que ser feito. Meus queridos, nós não podemos permitir que as más notícias nos afete ao ponto de nos fazer parar, de nos fazer paralisar, de fazer com que os nossos sonhos sejam estacionados, em fazer que os nossos projetos não deem continuidade, em parar o seu ministério. Precisamos olhar para Jesus e tê-lo como nosso exemplo perfeito. Jesus recebeu essa notícia e vai cumprir seu ministério. E o que eu acho mais lindo nesse texto é o verso 14, que diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Que sobre o ministério de Jesus havia uma palavra. A despeito de João, a despeito de Herodes, a despeito de Salomé, a despeito da parafernália que o Estado vivia naquele tempo, naquela época, essa palavra, ela tinha que se cumprir. E ela iria se cumprir. Se você também recebeu uma palavra, vai acontecer de Deus na sua vida, faça como Jesus. João está preso. E isso não é bacana. Isso é triste. Isso é doloroso. Porque tem coisas que doem. Mas você não vai parar. João está preso. Mas eu vou voltar para a Galileia. Vou deixar Nazaré e vou habitar na cidade de Cafarnaum, para que se cumpra a profecia que um dia foi dita a mim. E a profecia era, verso 16, o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra de morte, raiou a luz. Ou seja, existem coisas na vida de Jesus Ministério que vai partir das decisões que ele tocar diretamente na vida de outras pessoas. A decisão que Jesus tomou ao ouvir algo, a decisão que Jesus tomou ao ouvir algo ruim, ao ouvir algo doloroso, ao ouvir algo que o deixou chateado, ao ouvir algo que o afetou, que trouxe angústia. A decisão que Jesus tomou não foi de chorar, não foi de se isolar, não foi de querer parar, não foi de querer desistir. Não. Não foi essa a decisão que Jesus tomou. A decisão de Jesus foi dar continuidade ao que já estava fazendo. A decisão de Jesus foi fazer
o que tinha que ser feito. As más notícias não parou Jesus, porque sobre a vida dele havia uma palavra. Vai acontecer de Deus na vida, na sua vida, na vida dele, na vida de Jesus. E que não é diferente comigo e também não é diferente com você. Se você recebeu, ou se sobre a sua vida existe uma palavra, vai acontecer de Deus, tenha certeza, as más notícias também não pode te fazer parar. Faça como Jesus fez. Não pare, não desista. Tome a decisão certa. Tenha Jesus como exemplo. Sigamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o exemplo, irmão? A decisão de dar continuidade. A decisão de fazer o que precisa ser feito. E não deixar que nada, não deixar que a tristeza, não deixar que a angústia, não deixar que as má notícias nos paralise, nos venha querer fazer parar, desistir da caminhada, desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos, desistir de proclamar ao mundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero orar com você e por você neste momento. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado, eu te peço que estas palavras, e que é a tua palavra, ela possa alcançar corações entristecidos, talvez angustiados, por uma má notícia, por algo que ouviu e chateou e angustiou. Mas que neste momento o Senhor possa visitar, Pai, esta pessoa que talvez esteja passando por isso. E o Senhor possa trazer acalento ao seu coração. O Senhor possa trazer consolo para a sua alma. O Senhor possa trazer gozo. Pai, a alegria do Espírito Santo. E o desejo de dar continuidade àquilo que o Senhor colocou nas mãos para fazer. Porque sobre a nossa vida existe uma palavra. Vai acontecer de Deus e que vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nos encontramos no próximo devocional Ramos Frutíferos.